Seja bem-vindo ao módulo 2 do curso Alimentação Adventista. Nesse módulo, nós vamos tratar sobre a fisiologia da digestão. Os adventistas, eles valorizam imensamente esse aspecto, porque nós entendemos que o nosso corpo é regido por leis naturais, instituídas pelo próprio Deus. E essa é uma ciência que nós precisamos cada vez mais aprender e conhecer como o nosso corpo funciona, para que possamos fazer melhores decisões na hora da nossa refeição. Em especial, o assunto de hoje é o comportamento alimentar dos adventistas. Esse conceito de comportamento alimentar, ele é relativamente novo no ambiente da nutrição. Hoje, antes de se falar de calorias ou tipos de alimento, nós falamos sobre o como comer, o jeito de comer. E esse é um aspecto decisivo na hora de fazer nossas escolhas. Como você come importa tanto quanto o que se come. Se você compreende que o jeito, né, a maneira que você se comporta antes de comer, depois de comer e no momento da refeição, você consegue fazer decisões mais assertivas dos pratos que você vai consumir e também ter um ambiente apropriado para aquela refeição. Nessa aula, eu trouxe alguns textos da literatura adventista e também da Bíblia, para que você possa conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nesses conceitos. Nem todos esses textos eu vou ler, então eu convido você a pausar o vídeo e fazer a leitura, caso você tenha tempo, porque são textos muito profundos que podem te ajudar a ter um pouco mais de conhecimento nesses aspectos. O comer juntos. Na Bíblia, nós percebemos que a mesa ela é um verdadeiro palco. As pessoas elas têm uma relação, elas criam uma intimidade no momento que elas fazem a refeição. Aqui nesse texto de Atos diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. É um aspecto fundamental. E hoje nós sabemos que as pessoas que comem acompanhadas, seja da sua família, seja de amigos, seja de pessoas, né, tem companhia para comer, elas tendem a comer mais devagar e em menor quantidade. Então, esse é um aspecto que você, sempre que puder, faça a escolha de comer acompanhado. A conversação na mesa. A conversa na mesa, ela deve ser agradável. Ela precisa ser um momento especial que crie vínculos e crie memórias afetivas em todos os que estão presentes. Nesse momento, atualizando aqui para a nossa realidade, nós devemos desligar os aparelhos, evitar o uso de celular, o uso de televisão, para que aquele seja um momento que você esteja realmente presente, que você faça, perceba as pessoas, perceba os sabores, tudo isso depende desse ambiente. E quando a conversa é boa, a tendência é que a refeição fique melhor ainda. Essa mesa, ela deve ser convidativa. Qual é a diferença que você percebe da mesa da sua casa para a mesa de um restaurante chique? Muitas vezes, as famílias, elas colocam os melhores pratos e os melhores talheres para as visitas, mas não tem o hábito de montar a mesa para sua própria família. Você pode falar assim: eu não tenho condições financeiras de fazer uma mesa posta, mas no seu simples, você deve ser profundo, você deve caprichar, porque a família, ela é a nossa principal motivação aqui na Terra. Então, faça o seu melhor, mesmo que seja simples, mas valorize esse momento e faça a sua família perceber isso. O hábito de servir em pratos
que é aquele costume que alguns têm de servir a entrada, depois servir as saladas, depois o prato principal, depois a sobremesa. Pode deixar as pessoas que vão se alimentar confusas em relação ao que virá depois. Então, é importante que, sempre que possível, você sirva a mesa completa, para que as pessoas possam fazer ali as suas escolhas e saber a quantidade que elas vão comer de cada tipo de alimento. Um outro aspecto importante é a variedade. Essa coisa de servir arroz, feijão e tomate todos os dias não está certo. Você precisa colocar variedade dentro dos tipos de preparação. Vamos supor que está na época de cenoura. Você pode servir essa cenoura ralada, essa cenoura em cubos, essa cenoura em fatias, essa cenoura no corte à juliana. Então, existem várias formas de você preparar o alimento, sendo o mesmo alimento de formas diferentes. E dentro do possível, faça uma variedade, varie esses pratos, para que seja sempre apetitoso o momento da refeição. Essa comida, ela também deve ser adequada. Não devemos colocar um padrão, né, de norte a sul do nosso país, por exemplo. As pessoas têm hábitos, elas têm costumes e nós precisamos valorizar a culinária regional. É importante também que você valorize a temperatura. O tipo de prato que você vai servir depende muito da estação, por exemplo. E um outro aspecto que nós precisamos avaliar na hora de servir uma refeição adequada é saber o hábito daquela pessoa que irá comer. Muitas vezes é uma pessoa sedentária que passa a maior parte do tempo sentada. Numa outra realidade, existem pessoas que fazem exercícios fortes durante o dia todo. Então, cada tipo de preparo, ela vai precisar de uma sabedoria, dependendo aí das condições das pessoas que irão fazer a refeição. Esse é um aspecto, a mistura de muitos alimentos é um aspecto muito comum na casa das pessoas. As pessoas tendem a comer uma grande variedade de comida, principalmente quando estão junto a panelas, em restaurantes, porque querem provar um pouquinho de cada coisa. E esse hábito acaba prejudicando o processo digestivo. Então é importante que você evite misturar muitos tipos de alimento na mesma refeição. Assim, o seu corpo vai conseguir fazer uma digestão melhor daqueles alimentos e também você vai conseguir sentir os sabores, né, de uma forma mais apropriada. A comida, ela deve ser simples. Coitado daquele que acha que a comida boa é a comida complexa. Não é. O simples, ele é algo rápido, ele é prático e ele ainda é muito mais nutritivo. E essas habilidades culinárias, elas precisam ser treinadas, né? Os pratos, eles devem ser saudáveis, eles devem ser saborosos e também devem ser atraentes. Só que para você ter esse conjunto de coisas, você precisa de dedicação. Você precisa aprender a fazer esse alimento, aprender habilidades culinárias, estudar sobre esse tipo de ciência, porque é muito gostoso quando você se torna um especialista numa área, né? Por que não na coisa que as pessoas mais gostam de fazer, que é comer? Então, pare um tempo, estude, assista vídeos, aprenda, vá para a cozinha, faça seus experimentos para que você possa desenvolver cada vez mais as habilidades culinárias. E é importante que não só você aprenda a cozinhar, mas também a sua família. As mães devem ensinar os filhos a cozinhar, colocar a criança ao lado e fazer com que aquele momento seja um momento de aprendizado.
não só das habilidades culinárias, mas também de matemática, de ciências, de biologia. É um momento de cultura, é um momento de você realmente fazer um vínculo. Hoje nós temos a realidade que os pais e as mães muitas vezes chegam em casa à noite. Não tem, talvez, alguém em casa presente para fazer essas refeições durante o dia. Então, por que não toda a família ir para a cozinha, finalizar essa refeição muito mais rápida, não cansar nenhuma das partes, nem o homem, nem a mulher, e todos comerem uma refeição saudável e feliz? A mastigação também é um ponto importante, porque se nós compreendermos que o nosso estômago ele não tem uma batedeira, ele não tem um liquidificador, nós vamos perceber que 2, 3 mordidas no alimento é pouco. Nós precisamos comer mais devagar e mastigar mais os alimentos. Quando nós fazemos essa opção, todo o processo digestivo acontece de uma forma muito mais natural. Então, reveja o hábito de mastigar, porque você quebra essas moléculas em pedaços menores, a digestão acontece de uma forma mais leve e você vai sentir um bem-estar muito maior fazendo o processo de mastigação da forma correta. A comida em excesso. Muitas vezes nós comemos com muita fome e isso faz com que exista um exagero de comida. Ou nós comemos por ansiedade. Quando nós colocamos ali numa calculadora de calorias, percebemos que exageramos na quantidade desses alimentos. Isso também não é bom, nem que seja comida saudável. Nós precisamos comer a quantidade adequada para o horário, para cada fase da vida também. E os líquidos com a refeição. Esse é um ponto que muitas vezes nós gostaríamos de ignorar, né? Aqui no nosso país, nós temos hábitos de tomar um líquido, principalmente um líquido gelado, junto com a refeição e num volume alto. Quando nós fazemos isso, nossas enzimas digestivas, elas são diluídas. Isso dificulta muito o processo de digestão. Nós precisamos reduzir a quantidade de líquido e, se possível, evitar completamente, para que não haja um prejuízo nesse momento da refeição. E a temperatura é algo que pega também, porque o líquido gelado ele paralisa o processo digestivo para que o corpo possa aumentar a temperatura do quimo, né, da comida e do líquido que está lá no nosso estômago, para que depois possa dar continuidade à digestão. E isso prejudica o nosso organismo, porque essa digestão ela vai ficando cada vez mais lenta. E o ácido ali do estômago, ele fica com dificuldade de digerir principalmente proteínas. Esse líquido com a refeição em temperatura fria, ele também favorece com que a gente não tenha uma boa mastigação. E isso, né, como nós conversamos, é algo que prejudica muito o nosso organismo. E os líquidos de temperatura quente, a comida muito quente, também não é favorável à nossa saúde. Nós precisamos comer a comida na temperatura adequada para que nós possamos fazer uma boa digestão. A higiene, o ambiente onde é preparado esse alimento, onde é servido esse alimento, é muito importante. Quando nós começamos a ter coisas deteriorando dentro da geladeira, produtos deteriorando lá dentro do armário, nós acumulamos bactérias, acumulamos fungos na nossa cozinha. E o nosso microbioma, né, a nossa microbiota intestinal, que são os micro-organismos que moram dentro de nós, eles são reflexo daquilo que nós comemos. Então, quando nós, por exemplo, comemos um alimento que está estragado, eu posso tirar aquela parte estragada muitas vezes, mas aquele fungo que foi desenvolvido ali,
ele vai fazer parte da minha microbiota. E isso acaba sendo prejudicial, trazendo candidíase, trazendo vários prejuízos para o nosso corpo. Em relação às bactérias, a mesma coisa. Muitas vezes nós pensamos assim, não passei mal, então não posso consumir produto vencido, né? Não tem problema. Mas o seu organismo ele precisa de alimentos frescos e um ambiente limpo para que não seja desenvolvido ali doenças. Tire um tempo para comer. Na correria, às vezes a gente abre mão do tempo de se alimentar, come de qualquer jeito, em cima do computador, fazendo outras coisas, sem estar presente. Mas fala sério, Deus, ele nos deu a oportunidade de viver mais um dia. Nós precisamos encontrar dentro da nossa rotina o privilégio de sentar e comer de maneira agradável, de maneira decente, de maneira que você perceba que você é filho do rei, você pode sim parar para comer. É importante que você valorize, que você priorize a refeição no momento que for adequada. E existe um hábito também muito comum, principalmente na prática, né, de atividades físicas vigorosas, fortes, que é o hábito de comer imediatamente após um exercício violento, um exercício forte. Nós precisamos permitir ao corpo que ele descanse antes de fazer aí a refeição pós-treino que falam, né? Que é um momento que você percebe que seu corpo vai desacelerar, seus músculos vão descansar e aí o seu sangue vai poder ser direcionado ao seu estômago, tá? Então, esse tempo para comer, ele precisa ser respeitado. O comer sedentário. Muitas pessoas não praticam nenhum tipo de atividade física. E quando vão comer, eles permanecem sentados durante todo o dia, inclusive na hora da refeição e depois da refeição. Eu quero dar uma dormida, né? Quero cochilar. Mas percebe-se que a cesta, né, que é esse soninho pós-refeição, ela é benéfica sim ao corpo, mas antes dessa cesta, nós deveríamos fazer uma pequena caminhada ou pequenos movimentos, talvez aí lavar a sua louça, para que você possa ter uma digestão mais adequada por conta do movimento e ficar em posição vertical. E o hábito de fazer atividade física vai auxiliar você em outros muitos aspectos, mas o comer sedentário ele não é adequado. E quando nós precisamos comer fora de casa? Na realidade que vivemos, muitas pessoas utilizam de restaurantes para fazer as suas refeições, padarias. Só que o lugar onde você escolhe comer vai ditar muito sobre aquilo que você tem a oportunidade de comer. Por isso, escolha bons restaurantes, bons locais mais adequados para que você tenha ali oportunidade de comer saudável, oportunidade de comer uma comida menos temperada, né? Com menos condimentos, com menos alimentos industrializados, sempre fazendo por preferência essas refeições em locais que você conheça e de preferência sejam de acordo com a ciência da nutrição. E aonde comprar também dita muito o que você vai comprar. Se você vai ao hortifruti, se você vai a uma casa de produtos naturais, você tem mais opções de alimentos saudáveis e alimentos de verdade e alimentos que vão de fato nutrir o seu corpo. Agora, dependendo do supermercado onde você vai, o desafio é muito grande de você sair de lá com uma compra saudável, visto que você tem a oportunidade de comprar muitas coisas que não são tão saudáveis assim. E é preciso existir um equilíbrio no momento que nós fazemos as nossas decisões alimentares. Porque para muitas pessoas
elas acabam trazendo hábitos extremos, tanto de prática de uma refeição completamente desastrada, quanto da prática de extremos, onde ela compreende a ciência da nutrição de uma forma tão rígida que ela não só pratica essa rigidez, como ela quer que todo mundo pratique a rigidez da forma dela. A interpretação que ela tem desse modelo de alimentação e faz com que outras pessoas também sejam levadas a comportamentos extremos. Então, esse equilíbrio é algo fundamental quando nós nos referimos ao comportamento alimentar dos adventistas. Nós precisamos encontrar ali o que é ponderado e o que é sábio mediante os olhos de Deus. E um aspecto que eu quis trazer também é relacionado ao comer sem culpa. As pessoas, elas às vezes estudam tanto sobre nutrição que elas acham que qualquer coisa que elas comerem vai fazer mal. Uma coisa tem agrotóxico, a outra tem glúten, a outra tem derivados animais e acaba muitas vezes não conseguindo fazer escolhas alimentares por conta da quantidade de crenças que elas acumulam relacionadas à alimentação. Então, nesse contexto, você precisa pedir a Deus sabedoria para que, na hora de você fazer a sua escolha alimentar, você escolha aquilo que é mais saudável das opções que você tiver. Faça uma oração, agradeça a Deus e coma. Esse comer, ele precisa ser um ato de prazer, um ato saudável, para que você não venha cair aí nas armadilhas dos distúrbios alimentares. E é muito importante que você estude em boas fontes, que você não acredite em tudo que se fala no mundo da nutrição, porque em nutrição, né, de nutricionista e louco, todo mundo tem um pouco. Existem diversas dietas por aí que podem enganar você e fazer com que você pratique aí uma alimentação completamente fora dos princípios. Então, estudar em boas fontes, como vocês estão fazendo aqui no curso, é muito importante para que você tenha discernimento e consiga filtrar melhor aquilo que é de fato bom e agradável aos olhos de Deus. E quando nós aprendemos, nós também ensinamos. A ciência do comer, né, a ciência da nutrição, ela é um caminho que você pode ajudar as pessoas a encontrarem a cura das suas doenças. Essa influência ela deve ser positiva, ela deve ser amistosa, ela deve ser sutil e gentil. E esse hábito de ensinar favorece com que você mesma possa desenvolver bons hábitos a fim de mostrar aos outros aquilo que você tem aprendido. Às vezes você é o único livro, é a única referência que a pessoa vai ter do que realmente é uma alimentação saudável. Então, perceba o próximo e ensine. Eu trouxe aqui uma coisa bem interessante, né? Que quando nós vemos esse guia alimentar para a população brasileira, que foi agora publicado em 2014, nesse contexto dessa aula que nós assistimos, nós temos cumprido 6 dos 10 principais hábitos enaltecidos pelo guia da alimentação, né? Que é o comer regularmente e com atenção, fazer a compra em locais que tenham ali uma grande variedade de alimentos naturais, desenvolver as habilidades culinárias, planejar o hábito de comer, planejar o momento da refeição. Ao comer fora, preferir locais onde se faça uma comida mais natural, uma comida caseira, e ser crítico em relação aos mitos e às publicidades enganosas em torno da alimentação. Então, os outros hábitos que tem aqui nesses passos, nós vamos tratar em outras aulas, mas é muito interessante perceber que a alimentação adventista, ela está completamente coerente com o que a ciência vem trazendo de mais moderno e de mais adequado para a saúde.